Olá! Isto saiu tão estranho. I'm not used to this anymore. Hey there! Oh my god, she's back! Yeah, eu estou de volta porque eu senti que tenho imensa sabedoria para transmitir e que esta é a melhor plataforma para eu transmitir a minha sabedoria. Isto está a ser muito awkward já. Eu comecei tipo há um minuto, só disse tipo 3 coisas. This is why I hate editing, porque depois eu falo durante horas e tenho que cortar para tipo 10 minutos. Eu já estou, ok, eu vou parar de falar. Então, eu fiz uma cena mesmo fixe, eu acho mesmo fixe, que foi uma página no Instagram dedicada à minha perda de peso. Dicas, conselhos, tenho fotos de antes e depois, como esta aqui que eu vou pôr por aqui. Vocês provavelmente ainda não sabiam porque não, eu ainda não tinha feito um vídeo desde que criei a página, foi só há uns mesinhos. A página chama-se raquelf.fitness e vocês, se quiserem, podem me seguir. E nessa página eu pedi-vos, às pessoas que já me seguem, para me fazerem perguntas para eu depois responder num vídeo para o YouTube. E eu tive muitas perguntas que eu, honestly, ainda nem sequer li todas. E agora vai ser um bocado complicated escolher quais é que quero responder. Let's just start. Oh meu Deus, como é que eu vejo as... Ok. Eu nem sequer sei usar o Instagram. Eu a ler as perguntas está a aparecer literalmente a minha cara e está a ser bem estranho. Não sei se está para ver, tipo, eu estou a ler a pergunta e está a aparecer a minha cara. Perdi 5 kg, mas não consigo perder mais. Parece que está estagnado. O que faço? Se está estagnado é porque tu provavelmente não estás em déficit calórico e para perder peso a coisa mais importante é o déficit calórico. Eu no último vídeo que fiz sobre perder peso eu disse déficit calórico para aí 100 vezes e eu sinto que hoje vai ser a mesma coisa. Mas a sério, é mesmo importante ou tu comes menos do que aquilo que estás a comer para entrar em déficit ou tu fazes mais exercício para entrar em déficit. E às vezes é um bocado complicado lá por nós estarmos a comer saudável, porque as pessoas até podem estar a comer completamente saudável e não perderem peso, e isso é porque mesmo comendo saudável tem de estar em déficit calórico, porque o que interessa para perder peso são as calorias. As pessoas às vezes não têm noção disso, é mesmo importante contar as calorias para ter a certeza que tu não estás a comer demasiado. Porque para perder peso não interessa se tu estás a comer só fast food ou só coisas saudáveis, o que interessa mesmo é estar em déficit calórico. Apesar de ser muito melhor para o nosso corpo estarmos a comer coisas saudáveis, não é? Por isso, tenta contar as calorias e ter a certeza que tu estás em déficit e depois manda mensagem a dizer se resultou. Ainda tens algum peso para perder ou já alcançaste o teu objetivo? Eu tenho peso para perder ainda. Cerca de 5 kg não é muito, mas está meio tipo prolongada a perda, porque eu estou assim há 2 anos e eu há 2 anos quero perder 5 kg há 2 anos, ok? Tipo, why is it so hard now? É porque eu não tenho déficit calórico, é mesmo. Tu fazias vídeos com a tua avó ou estou a confundir? Eu fazia vídeos com a minha avó, sim. E para ser sincera, eu acho que foi o ponto alto do meu canal, a minha avó, tipo... Que exercícios fizeste para perder peso? Apesar de eu achar que a coisa mais importante para perder peso é a alimentação, claro que o exercício físico também é super importante, até para tonificar a pele. Eu não fiquei com muita pele flácida e foi por causa de fazer tanto exercício. Eu no início eu só ia tipo caminhar com o meu cão, tentar correr, depois entrei no ginásio e eu fazia máquinas de resistência para treinar tipo músculos, estão a ver? E também fazia às vezes aulas tipo pernas, abdominais, também fazia sempre mais ou menos meia hora, 40 minutos na elíptica ou na bicicleta. E era basicamente isso. Em quanto tempo perdeste o peso que querias? Tecnicamente eu ainda não perdi o peso que eu queria, mas eu cheguei ao meu primeiro objetivo mais ou menos em 7 meses, que foi perder 40 kg. Esse era o meu main goal mesmo, era perder os 40 kg, que era para entrar num peso normal. Eu tive de perder 40 kg para entrar num peso normal. Eu comecei a perder peso em abril e eu cheguei aí mais ou menos em novembro, I guess, 7 meses. Foi super rápido. Eu tive uma consulta de nutrição em dezembro e o nutricionista disse-me que eu perdi peso mais depressa do que uma pessoa que tem uma banda gástrica. Alguma vez ganhaste peso durante este processo? Se sim, como lidaste com isso? Eu sinto que esta pergunta é super importante porque é completamente normal ganhar peso de vez em quando, tipo uns quilinhos durante o processo. Eu ganho sempre peso nas férias de verão, tipo agora eu tenho mais 3 kg do que tinha há 3 meses atrás, e no Natal. É inevitável e é completamente normal. A primeira vez que eu ganhei peso, depois de perder peso, que foi tipo no primeiro Natal, eu fiquei tipo completamente em pânico. Opá, não faz sentido entrar em pânico porque são 3 kg, não são 40, eu não vou ganhar o peso todo que perdi por comer porcarias no Natal e ganhar algum peso naquela altura. Esse peso perde-se facilmente, percebem? Não há que entrar em pânico. É completamente normal, flutuações de peso. Eu também tive de aprender isso, porque senão passava-me completamente. E a melhor maneira de lidar com isso é, depois de comer as porcarias e de ver que se ganhou peso, continuar
a comer saudável, recomeçar, tipo, a fazer exercício e a comer as calorias certas e, tipo, o peso vai voltar ao normal por ele próprio. Não há muito que pensar nisso. Tiveste algum problema associado com a obesidade, por exemplo, dores nos joelhos ou inflamação nos pés? Não, eu por acaso eu não tive nenhum problema associado com a obesidade, fui sempre saudável, apesar de estar, tipo, com excesso de peso. De resto era saudável, eu não tinha problema nenhum. Ainda, não é porque eu era muito nova. E imaginem, eu tive algum excesso de peso para ir até aos 18, mas depois é que ganhei mesmo imenso peso depois dos 18. E comecei a perder peso quando tinha pai 20, por isso eu não fiquei com muito excesso de peso durante muito tempo. Estão a ver, não cheguei a sentir efeito negativo nenhum. Ok, efeitos negativos sim, senti, mas não em termos de saúde. Ficava cansada facilmente e assim, mas não tive nenhum problema relacionado com a obesidade. Ia ter eventualmente, se não tivesse perdido o peso, não é? Se tivesse continuado assim para aí durante 10 anos, eu de certeza que ia ter problemas relacionados com isso. Como era a tua autoestima antes e agora? Quais são as principais diferenças que notas? Então, eu era confiante no meu interior, tipo, nas minhas capacidades intelectuais, na minha personalidade. Eu nunca fui pouco confiante em relação a isso, só tinha pouca autoestima em relação ao meu exterior, tipo ao meu aspecto, mas em relação a mim como pessoa eu era super confiante e sempre fui. No entanto, agora claro que eu sou confiante tanto do meu interior como do meu exterior. Tenho muito mais autoestima. Ansiosa pela operação? Yes. Very excited, very nervous. E a maior parte das perguntas que me fizeram, quando eu pedi para me fazerem perguntas no Instagram, foi sobre a operação, por isso eu decidi que, eu vou responder esta pergunta para vocês saberem que eu vou ser operada e depois eu vou fazer um vídeo à parte explicar como é que foi o processo, como é que eu consegui, coisas assim. Ainda há muito que falar sobre isso. Que peça de roupa evitavas usar antes de perder peso? Todas. Eu não tinha esta noção, mas porque eu pensava que, tipo, me vestia melhor. Eu sinto que eu só usava roupa larga porque me sentia mal em ter roupa justa, tipo a realçar como é que o meu corpo estava. Eu evitava usar qualquer tipo de roupa justa, o que eu agora uso sempre. Antes não usava saias, vestidos e eu gostava dessas coisas, só que eu não usava porque não me sentia bem. Eu gostava de tudo que eu uso agora, só que eu não podia usar, tipo, quer dizer, eu podia, mas eu não conseguia porque eu não me sentia bem. O que te custou mais nesta mudança? Eu acho que toda a gente fala na manutenção, que é a parte mais difícil, e é um bocado. Eu sei que eu sou toda, tipo, o que interessa é o déficit calórico, podes encaixar no déficit calórico tudo o que couber lá, não faz mal comer doce de vez em quando, desde que caibam nas tuas calorias daquele dia. Opa, eu digo isso, mas eu não fazia isso. A minha alimentação, até eu perder os 40 kg, foi a coisa mais limpa de sempre. Eu não toquei num quadrado de chocolate durante esse tempo todo, eu não toquei num bolo, tanto que depois, quando eu toquei, o meu corpo foi um choque, eu digo-vos uma cena, tipo, deu-me cólicas terríveis a primeira vez que eu comi chocolate depois de perder peso. E eu acho que a coisa que mais me custou foi depois, quando voltei a comer essas coisas, controlar-me, porque eu já não comia essas coisas há muito tempo, tipo, eu tinha saudades, perceber que, ok, eu perdi peso, mas eu podia ganhá-lo outra vez, e foi perceber que, eu posso comer um bocado disto, mas eu não posso exagerar, porque senão eu ganho peso. A minha vida toda eu tive excesso de peso, eu tive de reaprender depois de o perder. E consegui. Agora é muito mais fácil, já como mais intuitivamente, mas no início eu tinha de me controlar mesmo muito para continuar a ter a alimentação limpa, apesar de incluir coisas más. Más entre aspas, porque comida não é má, é só comida. Qual foi a sensação de te olhares ao espelho e veres que cabiam 2 de ti nas antigas calças? Incrível. Era mesmo isso que eu queria, vocês não têm noção. Eu, depois de perder peso, eu experimentei as minhas calças antigas e eu chorei. Eu fiquei emocionada e eu sou uma pessoa, tipo, não sou insensível, mas tipo, não choro assim de nada, tipo, não fico emocionada. Estão a ver? Eu chorei. Eu experimentei as minhas calças e eu, tipo, cabia mais uma pessoa aqui dentro. Logo depois de eu perder peso, o meu cérebro ainda não me estava a ver como eu era. Eu ainda me via com excesso de peso e, portanto, makes sense. Eu ainda não estava adaptada a ver-me assim, eu fui-me vendo a mudar, por isso não me apercebi da mudança como as outras pessoas à minha volta. Então, no momento em que eu experimentei as calças outra vez, eu fiquei completamente chocada porque elas literalmente caíam por mim abaixo. Foi uma sensação incrível. Qual foi a tua maior motivação para este processo? Foi definitivamente a curiosidade em saber como é que eu ia ficar se fosse magra. Como eu já disse imensas vezes, eu tive excesso de peso a minha vida toda, por isso eu não fazia ideia como é que iam ficar as minhas feições, como é que ia ficar a minha cara. Eu não sabia como é que eu ia ficar e eu queria tanto saber como é que eu ia ficar. Assim que eu vi que conseguia perder peso, que foi quando fez o clique, a cena do déficit calórico, eu tipo não parei até perder peso e ficar como queria, porque eu queria mesmo saber como é que eu ia ficar magra e soube como é que eu ia ficar e gostei. Outra motivação também, tipo, mesmo grande, foi poder expressar-me como queria no que toca à roupa, poder vestir o que eu queria, as coisas ficarem bem, ou até mesmo ir a uma loja e as coisas servirem-me, uma coisa tão simples como essa, porque não servia. O que fazes quando tens vontade de comer doces? Eu como. Agora eu como doces, claro, quando tenho vontade, tento não exagerar, mas tipo, quando tenho vontade, eu como. Não é um doce
que me vai fazer engordar. Não é um doce num mês ou um doce numa semana que vai fazer a diferença. Desde que eu esteja em déficit calórico. Eu como, mas quando eu estava a perder peso, na fase em que eu estava a comer mais saudável, quando me apetecia um doce, eu ainda agora há pouco disse que eu não comi doces durante esse tempo todo e não comi, eu comia fruta, porque era doce. Ao comer fruta eu ficava um bocadinho satisfeita dos meus cravings por doces. E resultou, tipo, eu comia fruta e não apetecia comer doces, mas não tens de fazer isso. Não tens de fazer isso. Se te apetece mesmo muito um doce, tu come o doce porque não te vai fazer engordar. Claro que não exageres, mas se já resististe a muitos cravings, já trocaste doces por fruta muitas vezes, se te apetece mesmo um doce, come o doce, desde que esteja dentro das calorias, ok? Eu não vou repetir isto outra vez. Daqui a bocado, dos para aí 10 minutos que este vídeo vai ter, eu disse déficit calórico para aí, durante metade do vídeo. E acabei de dizer outra vez. E é isso, pessoal. Eu já respondi a maior parte das pessoas, das perguntas que vocês me deixaram no Instagram. Eu tinha saudades de falar sozinha em minha casa, mas de uma forma válida e não psychotic, porque eu estou a falar para uma câmera, não estou a falar sozinha, Portanto, vão-me seguir no meu Instagram fitness que eu criei, eu vou deixar o nome lá em baixo aqui no ecrã e também nas minhas outras redes sociais que estão lá em baixo na descrição do vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, eu gostei imenso de filmar. Se gostaram, ponham um gosto, partilhem e subscrevam ao meu canal. E é isso. Tchau, pessoal. Ok, isto foi um fail porque a minha mão nem sequer chegou à câmera.